Deus, o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. João 3,16, vamos falar sobre o amor, porque Deus amou o mundo. É o tema dessa palavra nesta noite, porque Deus amou o mundo. João, Evangelho de São João, capítulo 3. Glória a Deus. João 3. Está ali no telão. Mas vamos no modo, como que diz? Amém? Está escrito, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade vem da luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E você senta glorificando a Deus nessa noite. Esse texto é muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou de tal forma, ou tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único. Jesus é o primogênito, o primeiro. Mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós vemos o contexto sobre Nicodemos, né? No capítulo 3 primeiro, vai falar sobre Jesus ensina Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era mestre, ele tinha uma patente alta, e a Bíblia diz, por conta da sua patente, né, do seu conhecimento, a Bíblia diz que ele vai ter de noite com Jesus para aprender. Ele tinha vergonha, creio que ele tinha um pouco de vergonha pela sua posição, então ele vai à noite para aprender. E Jesus fala para ele, é necessário você nascer de novo. Jesus fala para Nicodemos, para que ele viesse nascer, e ele pergunta, mas como eu sendo velho tenho que nascer de novo? Porventura não tem como voltar no ventre da minha mãe? Jesus fala para ele, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito, aquele que é nascido de Deus, ouve a palavra de Deus. E nós vemos o interesse de Nicodemos pela palavra de Deus, pelo conhecimento. Mas agora João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós vemos aqui os fariseus enfatizam as regras e as tradições, mas não a regeneração. Nós vemos aqui, o que é a regeneração? É a conversão. Por isso que é necessário aquilo que o nosso irmão Isaac, né, publicamente falou, eu quero me batizar. O batismo não salva, mas é necessário como cumprimento da palavra, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele falou para João Batista para que batizasse ele. A Bíblia diz que certa feita João estava batizando, Jesus chega até ele e diz, João, me batize. João diz, Senhor, não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. E aí Jesus fala para ele, João, me batize, eu preciso
cumprir. Eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Imagina, João 10:30 vai dizer que ele, eu e o Pai somos um. Ele é Deus, o Deus encarnado que um dia esteve nessa terra. No capítulo 1 de São João vai falar que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus desde o princípio. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque eu sempre digo que o amor não é um sentimento, o amor é uma entrega. O amor é uma entrega, e Deus amou que deu o seu unigênito Filho por nós, por toda a humanidade. Um pouco mais de 8 bilhões de pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que amou a todos. Mas como nós lemos o texto, nem todos o quiseram. Muitos amaram mais as trevas do que a luz. É o retrato desse mundo. Muitos, ele veio para salvar. Quem crê, nós lemos. Quem crê, será salvo. Porém, quem não crê, a expressão, já está condenado. Por quê? Porque muitos escolheram mais as trevas do que a luz. É o retrato desse mundo, é a grande realidade. E não tem como nós passarmos por cima disso, irmão, é a realidade dos dias de hoje. Mas a gente tem que ficar com aquilo que Deus deixou escrito para nós. E nós perseverar nesta palavra, porque com certeza nós seremos salvos em nome de Jesus. João 3,16 aparece um diálogo entre Jesus e Nicodemos, fariseu, membro do Sinédrio, mestre reconhecido de Israel. Do versículo 1 ao 10 vai falar sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos e Nicodemos com Jesus. Nicodemos vem de noite simbolizando o temor da opinião pública, ignorância espiritual, busca sincera pela verdade. Embora ele tenha o conhecimento de muitas coisas, mas espiritualmente ele não conhece, mas ele quer conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus é isso, é sentar, é pensar, é analisar, dói a cabeça, dá sono, dá canseira, dá fadiga. Isso é a realidade. E quando na verdade muitos não querem pensar, muitos na verdade querem sentir. E nós não vivemos de sentimento, irmão, nós vivemos pela palavra. Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O maior avivamento não vem pelo arrepio, mas vem pelo ouvir. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Se nós obedecemos a palavra e cremos na palavra, a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu não sei, tem gente que não consegue entender isso. A palavra de Deus é poderosa, a mesma palavra que dá vida, é a mesma palavra que quando nós não cremos, sentencia a morte. Quando as pessoas descredibilizam Jesus, duvidam do poder de Deus, morrem na ignorância. E por isso que eu sempre digo, não temos como dar desculpa. A palavra da vida está diante de nós, como o Senhor falou para o povo de Israel: diante de ti está a bênção e a maldição, quem você escolhe? Só que as pessoas estão escolhendo mais a maldição, o caminho fácil, as coisas fáceis. E para entrar no céu, a porta, não é que a porta Deus fez lá, puxa vida, o céu é tão grande, Deus fazia uma portinha tão estreita. Não é no sentido literal, mas é no sentido de compromisso, de renúncia. Não entra bagagem. Aqui no mundo, nós vemos um monte de jeitinho brasileiro, principalmente no Brasil, né? É o jeitinho brasileiro. É o sistema desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia vai falar que nós não vivemos, nós não estamos aqui vivendo no sistema do mundo. Nós vivemos aqui, mas estamos vivendo conforme a palavra de Deus. E Deus irá julgar um dia toda impiedade. Foi lido aqui. Bem-aventurado, Salmo 1, não foi? Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor. O que é lei? É instrução. O que é lei? É ensino. O que é lei? É a palavra de Deus.
Antes tenho prazer, na onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí vai falar mais. Isso é maravilhoso, irmão. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu tempo dá fruto. Por isso que muitos estão padecendo, perecendo, morrendo espiritualmente, porque não guarda a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Vamos lá, lembra de Pedro? Jesus falou para Pedro, depois de tentar pescar a noite toda, o que a Bíblia diz? Que Jesus fala, empresta teu barco. Pedro empresta o barco para Jesus, Jesus agora afasta um pouco da terra. Jesus entra no barco de Pedro e agora Jesus prega e ensina do barco. E depois Jesus desce e agora fala para Pedro, dizendo, Pedro, volta lá no mar alto e lança a rede. Ele diz, mestre, porque tu mandas, eu lançarei. Essa palavra, porque tu mandas, quer dizer, com certeza eu vou lançar a rede e vai dar tudo certo, porque eu estou sobre uma palavra de Jesus. Não adianta, irmão, se a gente não querer só vir para a igreja, por vir na igreja, e não queremos na palavra. Imagina cansado, o dia que você passa, um dia cansativo do trabalho, fadiga, um monte de gente, problema, dificuldade, demônio, um monte de trem, aí você vem para o culto. Não pode ser um sacrifício de tolo, porque senão você está perdendo tempo. Você tem que vir, eu vou para o culto, cansado, mas eu vou ouvir a palavra, eu vou ser alimentado, fortalecido, porque os dias são maus, mas o Senhor me garantiu que eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Amém? Nós temos que crer no poder da palavra. Mas vamos lá. O contexto do Evangelho de São João escreve para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. João destaca o caráter universal, incondicional da graça. João 3,16 é considerado o coração da Bíblia, é o Evangelho em miniatura. Por que Deus amou? O verbo quer dizer o amor sacrificial, é a entrega. Quem daria o seu filho? Quem tem filho aqui? Quem daria o seu filho para morrer por alguém? Ninguém. Eu não teria coragem. Mas Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu unigênito filho. E por ele, todos aqueles que creem em seu nome, ó que lindo, deu o poder de ser chamado filho. Ó que interessante, eu creio em Jesus, e através de Jesus, que é a minha salvação, Deus me deu o poder de ser chamado filho de Deus. Você perdeu de dar glória. Nós somos filho, Israel é filho por eleição, é escolhido. Nós somos filho por adoção, porque nos adotou e nos gerou nele para a glória do seu precioso nome. Amor sacrificial, entrega voluntária, não foi algo forçado. Filho, se você não for, não, eu vou lá, pai. Eu vou morrer por essa humanidade. Mesmo sabendo na sua onisciência, mesmo sabendo das suas rejeições, mesmo sabendo das traições, se fosse eu, jamais, ele diz, eu vou. Agora imagina, irmão, você sabendo que você vai ser traído, maltratado, esbofeteado, você ia? Mas jamais. Ele sabendo tudo isso, eu vou lá. É o amor sacrificial, entrega voluntária, amor que não depende do objeto amado. Ou seja, a ação completa, decisiva. Deus não começou a amar, Ele decidiu amar de forma plena, porque Ele é amor, porque Deus é amor. Amém? Vocês estão entendendo que Deus, Ele é amor, mesmo se nós não o amarmos, Ele nos amou primeiro. Isso é maravilhoso, isso irmão, é só obra de Deus para fazer isso.
Mesmo nós estando lá no lamaçal do pecado, Deus nos amou de tal forma que deu o seu unigênito Filho para nos libertar das garras das trevas e trazer para a gloriosa luz. Amou o mundo. O que é o mundo? É o cosmos, significa ordem, o sistema, a humanidade organizada. Em João, muitas vezes descreve a humanidade caída, hostil a Deus. Todas as pessoas, sem distinção, raça, cultura ou mérito. Deus amou todos, sem exceção. Deus não tem os seus filhos prediletos, Ele amou a todos. Só que, na medida que é correspondido pelo Evangelho, quando o homem olha na sua consciência que precisa da graça de Deus. O que é graça é favor. E quando o pecador reconhece que sem Jesus não tem como diz um louvor, né? Sem Jesus não dá. Esse pecador diz: eu preciso de Jesus. Porque Jó disse, certa feita, eu sei que o meu Redentor vive. Por que o Redentor? Porque o caminho, ele diz, eu sou o caminho, João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Com todo respeito à nossa irmã Maria, a sua mãe terrena, mas a Bíblia diz que até ela precisa de um salvador. Mesmo ela dando a luz ao Salvador, ela precisa do Salvador. Cristo, Jesus como homem, mas espiritualmente Cristo como Deus dela. Por isso, quando a palavra das bodas, ou melhor dizendo, lá do casamento que acabou vinho, ela vai dizer, faça tudo o que ele disser. Ela estava dizendo já ali, confiando como um Deus, não como seu filho. Ela vai dizer, Jesus, ela diz, mulher, ele vai dizer, mulher, não é chegada a minha hora. Aí ela vai dizer o quê? Faça tudo o que ele vos disser, porque ele já estava falando como Deus. Então, se Maria precisa de um Salvador, porque não foi Maria que morreu numa cruz, foi Jesus. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, só ele diz, é absoluto, o único caminho. O mundo aí fora diz, todos os caminhos levam a Deus, a mentira do diabo. O único caminho que leva a Deus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Coloca para mim, 14:6 de João para mim. Só para a gente, é bom a gente citar e mostrar, né? João 14:6. Disse-lhe Jesus, ó, eu sou o quê? Olha que interessante. Ele é o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. É só por Ele. Por isso que Romanos 5, pois sendo justificado por Deus, temos paz com nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificar, irmãos? Imagina você pegar alguém injusto e Deus tornar justo, mesmo não sendo, jamais. Mas através do sangue de Jesus, Deus tornar pela fé justo, pois sendo justificado, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não teríamos condições, na nossa humanidade, não teríamos condição nenhuma, porque a Bíblia diz que as nossas melhores obras, em Isaías vai dizer, são como trapo de imundícia. As nossas melhores obras, se eu for falar aqui, você vai ficar escandalizado com o trapo de imundícia. Se eu falar aqui, você vai ficar, mas não vou citar não. Pensa o negócio mais podre. Isaías vai falar que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia.
o que eu aprendo com isso, irmão, que nós não vamos surpreender a Deus jamais com as nossas obras. Sabe por quê? Porque as nossas obras, a Bíblia diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie dizendo, está vendo aí, ó, eu entrei no céu porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, a Bíblia diz em Efésios, para que ninguém se glorie. A salvação é por graça. Crê em Jesus. Amém, queridos? Você depende totalmente da graça. Por isso que Paulo disse, tira de mim esse espinho aí. Deus vai dizendo, a minha graça te basta, é o suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa fragilidade sua. Mas vamos lá. O que é mundo, cosmos, no grego? Todas as pessoas, sem distinção, raça, cultura. O amor de Deus não encontra valor no mundo, ele cria valor no mundo. Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor. De tal forma, imagine, irmãos, o amor de Deus, a Bíblia diz que é muito amplo, largo, abrange todas as esferas, todas as culturas, tradições. O amor de Deus alcança todos. O verbo entregar, deu, colocar nas mãos de alguém, oferecer sem reservas, indica entrega voluntária, oferta sacrificial, doação total, foi o que Deus fez. Ele deu, entrega voluntária, sacrificial. O amor verdadeiro não apenas sente, ele entrega, oferece e se sacrifica. Por isso que a Bíblia diz que o amor não, em Coríntios 13, se não me falar a memória, que o amor tudo sofre. Agora eu estou falando, né, que tem, se não me falar a memória, tem alguns tipos de amor, né? O amor de marido para mulher, filéu, o amor eros, o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor, a Bíblia vai dizer assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não suspeita mal. O amor de Deus não suspeita mal, irmãos. E a gente fica com aquele amor de Deus, é o amor sacrificial. E que nós possamos pedir a Deus, Deus me ajuda, Senhor. Que esse amor, nesses dias tão difíceis, de amar, às vezes levando facada espiritualmente falando, punhalada, traição, conversas, tantas coisas acontecendo, e eu falo, Jesus nos ajuda a amar, e sem ser hipócrita, né? Nos ajuda a amar, Senhor. É fácil ser cristão, irmão? É fácil, Hércules? Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Se Jesus venceu o mundo, também nós vamos vencer em nome de Jesus. Filho unigênito, o que significa? Único, singular, exclusivo em natureza. Não significa criado, mas único em essência, da mesma natureza divina. Jesus não foi criado. Nós fomos criados à imagem e à semelhança. Jesus não foi criado. Ele veio, ele é Deus. Apenas assim veio nessa terra, um Deus encarnado. E é isso que a ciência, os estudiosos ficam questionando o tempo todo, que não crê em Jesus. Mas eu acredito em Jesus. Ele é o meu Salvador, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Deus deu o que tinha de mais precioso, seu Filho único, eterno e perfeito. A Bíblia vai falar que o profeta Isaías, o profeta messiânico, vai falar que nós não víamos nele formosura alguma para que o desejássemos. Como assim? Na hora que pegaram Jesus,
que ele estava lá orando, e agora começa a bater nele, e começa a bater nele, e começa a bater nele. Quem já assistiu a Paixão de Cristo aqui? Eu assisti a primeira vez, quase que eu desmaio, chorei igual criança. Mais de 460 profundos cortes em seu corpo. Isso foi uma palhinha de alguém do médico especialista que. Agora você imagine, todo chicoteado. A Bíblia Isaías descreve Jesus que se nós olhássemos para ele, nós não desejaria. Todo desfigurado. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que para Deus, o pecado teria que ser punido. E teria que ser punido em quem? Em Jesus. Agora imagina o pecado de 8 bilhões de pessoas. Agora a ira de Deus veio em quem? Em Jesus. Para satisfazer. E na punição do pecado. Eu imagino o diabo dizendo agora ele vai desistir. Por isso que a Bíblia diz que no último momento ele ora. Ele vai dizer, Pai. Ele fala em aramaico, né? Deus meu, por que me desamparou? A Bíblia diz que Deus virou as costas. Aí ele vai falar algo muito interessante. Pai, mas não faça a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz que ele dá o brado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas não faça a minha, mas a tua. E a Bíblia diz que ali foi toda a ira de Deus para punir o pecado. Por isso que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus morreu para nos dar vida. Ele deu a vida dele por nós. É muito sério, as pessoas não pensam, irmãos. Muitos cristãos não têm essa noção do que Jesus enfrentou por nós. Hoje mesmo bati a unha, quase que eu, misericórdia, né? A unha foi para cima assim. Agora você imagina. A primeira chicotada com azorrague, 7 pontas de carneiro. Quando puxar, na primeira eu já era. Como ovelha muda, está escrito em Isaías, foi para o matadouro diante dos que os tosquia e não abriu a sua boca. Aí a gente às vezes está passando luta e começa, eu quero morrer, eu quero desistir, eu quero parar. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu unigênito Filho. Para que todo aquele que crer. O que é crer? É aquele que continua crendo. Fé, confiança contínua, entrega diária, dependência total. A luta está travada, mas ele está dizendo, eu creio que Deus, Ele é fiel. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, bendito seja o nome do Senhor. É igual Jó. Jó, a mulher de Jó, né? O texto original não fala amaldiçoar, viu, irmãos? O texto original não fala amaldiçoa a Deus e morre, Jó. No texto original não fala isso. No texto original fala assim, Jó abençoa a Deus e morra, Jó. No momento mais difícil da sua vida, do extremo, como todo mundo passa, Jó vai dizer, ô mulher, fala isso não, você falou como uma louca. No eu nasci, no tornarei para lá, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que se Deus fosse ouvir a nossa oração no momento de desespero, nós estávamos lascados, irmão. Se Deus fosse ouvir a nossa oração no momento de desespero, Deus matava muita gente. Mas graças a Deus que Ele não ouve. Sabe aquele momento de desespero que você diz, Deus me leva logo, Senhor, eu estou sofrendo demais, né? Quero morrer.
Aí ele, tá bom, então eu vou preparar vou antecipar a sua vinda para cá. Mas ele não ouve. Por isso a gente tem que ter cuidado do que a gente ora, pede para Deus. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. A fé em uma jornada não é um evento isolado. Perder-se totalmente. Olha que interessante. O que é perecer? Perder-se totalmente, arruinar-se, destruir-se espiritualmente. Não é a aniquilação, mas a separação eterna de Deus. Aquele que crê tem a vida, e aquele que não crê é a separação de uma vida com Deus e uma vida eterna sem Deus. Por isso que, ó irmão, isso aqui é forte, né? Pereça é perder-se totalmente, arruinar-se, destruir-se espiritualmente. Deus não quer que você se arruine, Deus quer te dar paz e uma vida plena com Ele, mas você precisa perseverar. Ah, pastor, eu estou tão desesperado. Eu falo para alguém nessa noite, confia em Deus. O apóstolo Pedro vai dizer assim: lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade e Ele cuidará de vós. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão, um tempo terrível. E uma das coisas que está deixando as pessoas piradas da cabeça, sabe o que é? Esse instrumento aqui. Pessoas que vivem nisso aqui todo momento. E se a gente não se cuidar, as pessoas estão piradas, irmão. As pessoas estão, meu Deus do céu. Aí eu já estou chegando à conclusão que nós não vai muito longe não. Nós não vai muito longe não. 2030 tem muita coisa aí. Nós estamos em 2025, 5 anos, hein? Durante esses 5 anos vai acontecer cada coisa. Tomara, eu não sei se eu vou estar aqui, né? Se a gente já está vendo cada coisa assombrada no mundo, se a gente não se apegar com Deus, buscar a Deus, como diz aí 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. A gente precisa buscar despertar. A igreja precisa despertar. Mas vamos lá. Pereça, agora vida eterna, vida espiritual, vida plena, vida que vem de Deus. Terá vida eterna. Uma vida plena, é Salmo 1. Bem-aventurado, feliz. A luta está travada, mas bem-aventurado o homem que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, não fica dando piadinha e fica lá, não. Antes tem o seu prazer. Porque hoje é moda agora, né? Tudo é fascismo, né? O capiroto é o bicho sujo. Você ser um cristão é fascismo agora. Você crer em Deus é fascismo. Você defender princípios e valores é fascismo. Olha que inversão de valores. Hoje, irmão, parece... Hoje o errado é o certo e o certo virou errado. Eu pensei que eu não chegaria nesse tempo. Olha... É o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas aplaudem a mentira e a verdade rejeita. Olha o mundo que nós vivemos. As pessoas batem continência para as coisas erradas. E as coisas sérias as pessoas desprezam. Mas Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo e vai julgar todos com justiça. Os homens aqui falham, as autoridades aqui é parcial, né? Tem os seus lados, né? Mas Deus, Ele vai julgar com justiça. Os juízes da terra faz o que quer, mas Deus é um Deus justo.
O que é eterna? Duração, qualidade, em qualidade, vida eterna, a própria vida de Deus compartilhada conosco. Nós temos essa esperança que muito em breve essa vida vai ser uma vida plena em Deus, eternamente com Ele, para toda a eternidade. Por isso que a Bíblia diz, imagine isso aqui, irmão, Deus, Ele é o Pai da eternidade. Você tem noção do que é isso? Porque Ele é chamado, falaram para... porque o menino nos nasceu, Jesus, ó, o menino, e um filho se nos deu. Está sobre Ele. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Nós temos um Salvador, temos um Redentor que vive, que não está pendurado numa cruz. Nós temos um Deus vivo que trabalha por essa igreja. Amém? A origem da salvação é o amor de Deus. O amor de Deus é a essência do seu caráter. Vamos ler 1 João, vamos lá, rapidinho. 1 João capítulo 4, 8. Primeira epístola de João, né? Bem lá no finalzinho. Primeira epístola de São João. Vamos ler aqui. Ó, para não ganhar tempo. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos, olha que interessante, amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ó. Não que nós tínhamos amado, mas Ele amou primeiro. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eita, isso é amor demais, irmão. Louvado seja Deus. Ele não possui amor, Ele é amor. O amor de Deus é imerecido. O mundo estava em rebeldia. Romanos 3, 23. Vamos ver aqui Romanos 3, 23, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha que interessante. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, sendo justificado gratuitamente por sua graça, ou seja, a graça de Deus através de Jesus Cristo na nossa vida, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício da propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, olha que interessante, do derramamento do sangue, demonstrando a sua justiça e em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Olha que interessante. Então o sacrifício de Jesus fez com que eu me tornei justo. Por quê? Porque ele fez o quê? Justificador daqueles que têm fé, através da minha fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de glória, da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, jamais. Mas no princípio da fé. Não é da lei. Eu não vivo pela lei mosaica, eu vivo pela fé em Jesus Cristo. Amém? Deus, o amor de Deus não responde ao que vê. Ele cria o que ama.
O amor de Deus é universal, não apenas Israel, mas o mundo. Deus amou o mundo de tal forma. A salvação é para quem? Para os pobres, ricos, cultos, simples, judeus, gentios, santos, pecadores. A salvação é para todos aquele que crer nele. Não pereça, mas tenha vida eterna. A manifestação do amor, o filho dado, o amor se torna visível na entrega. Deus deu o seu filho. Não emprestou, ele deu. E que possamos, como diz Romanos 12, entregar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A única coisa que podemos dar para Deus é a nossa vida, dizendo: Deus, eis-me aqui, o Senhor me comprou, o Senhor me chamou, e eu estou aqui, sendo grato. Se todo cristão tivesse noção, irmão, tinha que agradecer a Deus, irmão. Não tinha nem pedir nada de bênção, né? Tinha que agradecer a Deus já pela vida, por tudo. Agradecer a Deus só de estar vivo, dele ter apontado você dizendo: eu te escolhi, tu és meu. Imagina, irmão, Deus te escolheu, que privilégio. Foi ele que apontou você. O amor se torna visível na entrega. Deus deu seu filho, não emprestou. Na cruz o Pai não poupou seu próprio filho. Ó. Aí a gente fala: Deus é amor, né? Deus é amor, claro. A gente prega um Deus tão romantizado, amoroso, mas esquece também quando ele dá aquele ruge, né? Do leão. E que ruge é o leão, a gente canta esse louvor, né? As pessoas não têm noção, né? E que ruge é o leão e a gente se empolga e canta. Não tem noção. E que a terra estremeça diante da glória de Jesus. Mas vamos lá. Porque Deus não poupou seus filhos. Ó, que está escrito Romanos 8:32. Antes, ó que interessante, entregou por nós. Se Deus não poupou nem seu filho, por isso que na última hora, lá no juízo final, ele não poupou nem seu filho? Olha lá. Aquele que mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Por isso que aqui a gente ainda tem a misericórdia, mas lá naquele dia não vai ter misericórdia. Naquele dia será a sentença para entrar ou não entrar. Vinde, o maldito, não conheço. Vinde, possui por herança e não conheço. As nécias é aquelas que vão receber uma portada na cara dizendo: mestre, Senhor, abre-nos a porta. É igual mais ou menos a palavra que a irmã pregou segunda-feira. A arca ficou 20 anos na casa de quem? Abinadab, 20 anos, né? Aí ficou 3 meses na casa de outra pessoa, que Deus fez com que prosperou de uma maneira tão grande. Por quê? Porque 20 anos na casa de alguém com indiferença, que não soube aproveitar a presença de Deus, pessoas que simplesmente tratam as coisas de Deus como algo comum, simples, e de repente alguém pega lá, 3 meses, imagina ali o cuidado, a presença, a arca, meu Deus do céu, a Bíblia diz que Deus prosperou a casa de Obed-edom. Tem pessoas que estão uma vida toda na igreja, 30 anos, 50 anos, não tem mudança, porque trata as coisas de Deus como algo comum. Aí vem alguém que acaba de aceitar Jesus, acaba de aceitá-lo, de repente começa a crescer, começa a Deus usar, e as pessoas ficam dizendo: não é como? Trata as coisas de Deus com indiferença, vai ficar simplesmente estéril, como ficou Abinadab, 20 anos. Se a gente for pegar um pouco mais, vai estender, né? Aproximadamente quase 70 anos, né?
Se a gente for puxar lá a história, quase 70 anos na casa de uma pessoa e não acontecer nada. E 3 meses Deus fazer maravilhas na casa. Por quê? É assim os dias de hoje. Pessoas que nunca cresceu, tá na igreja, mas não conhece quem é Cristo. Não conhece a sua palavra, não conhece, não tem uma vida com Deus. Só vive de ouvir como Jó. Eu só conhecia a Deus só de ouvir. Eu só ouvi as pessoas contando testemunho, mas nunca tiveram experiência com Deus na prática. Deus não quer, irmãos, que a gente seja crente folha. Deus quer que a gente deixe fruto, e fruto permanece. Por isso que Jesus falou para aquela figueira, amaldiçoou aquela figueira porque não tinha fruto nela. Imagina a gente chegar diante de Deus, não ter fruto, e Deus falar: "Vi aí, tem fruto aí ou não?" "Ah, Senhor, é que você teve tempo de frutificar e não frutificou, por quê?" E lá não vai ter desculpa, irmão. Aqui a gente fala, a gente dá umas desculpinhas, mas lá não vai ter como. Para não terminar. A encarnação é o início da entrega. Deus tornou-se carne. João capítulo 1, verso 14. Vamos ler isso aqui rapidinho. João 1 e 14. Que já é evangelho, né? Vamos lá? "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória." Olha que maravilha. "Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Eita, palavra maravilhosa. Entrou na história do tempo, na fragilidade humana. A morte de Cristo é o ápice da entrega. A cruz é a prova irrefutável do amor de Deus. Romanos 5:8. Vamos lá, Romanos 5:8. "Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue," olha que lindo, "muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele." Irmão, é forte isso aqui, né? É 5:8, né? "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por quem? Sendo nós ainda pecadores." Agora 9. "Logo muito mais, tempo. Agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira." Olha que lindo isso aqui, irmão. A mesma palavra que nos dirige a uma vida plena com Deus eterna, também Deus nos salvou da ira. O que é essa ira, irmãos? É o julgamento. Aonde a Bíblia diz lá em Apocalipse: "E vi, e o mar darão conta dos seus corpos, as águas, o fogo, tudo, diante do Deus Todo-Poderoso. Grandes e pequenos, ricos, pobres, vão estar diante de Deus naquele dia." Eita, meu Jesus, esse dia será o grande dia terrível. As pessoas não têm noção, mas que Deus nos guarde e que nós possamos perseverar na sua presença. O Calvário é a assinatura do amor de Deus na história da humanidade. A abrangência da salvação, a salvação é oferecida a todos, ninguém está excluído. Não existe pecador irreparável. Deus deseja que todos sejam salvos. Ele veio para todos, mas nem todos o quiseram. A condição é simples, acessível: crer. Não é pagar, fazer rituais, cumprir regras. Não, é crer, confiar e viver.
Você não precisa se cortar. Você não precisa fazer, não, você precisa crer, obedecer, permanecer e viver para a glória de Deus. A fé é a mão vazia que recebe o presente divino. Olha que lindo isso aqui. Uma metáfora. O resultado da fé é não perecer, mas ter a vida eterna, a libertação da condenação. Juízo eterno evitado, João 3, 17 e 18. Vamos ver, eu quero ler isso aqui, eu faço questão de ler isso aqui. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, que interessante, o mundo, mas para que este fosse salvo por meio de quem? Por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê. Esse crer aqui, irmão, não é como a gente fala assim, você crê em Deus, a pessoa diz, eu creio. Não, isso não é crer em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem e obedecem. Os demônios são crentes, irmão. Esse crer aqui é vida com Deus, é obediência a Deus, é renúncia a Deus. Quem não crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Agora que interessante, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O crente não teme o castigo, ou vou falar o cristão, melhor, né? O cristão, né? Olha que interessante, a recepção para a vida eterna. Vida eterna não começa após a morte, começa no novo nascimento. Vamos ler? João 5, 24. Vida eterna não começa após a morte. Forte, né? João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê, irmãos? E não entrará em condenação, mas passou. Irmão, essa palavra aqui olha que palavra, que profecia maravilhosa. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Aí tem gente que diz, eu não gosto de culto da palavra, eu não gosto. Vai gostar do quê, irmão? De show? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida. Mas tem gente que não quer vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Olha isso aqui. Vamos lá, para nós terminar, em nome de Jesus. Cadê? 9:1. E a comunhão contínua com Deus. João 17:3. Vamos lá. Preciso, irmão, a gente precisa concluir. João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que interessante. E a vida eterna é essa, para o quê, irmão? Que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, não existe outro. Mas é por... Não, é só... Vamos para a Bíblia, vamos ficar com a Bíblia. A vida eterna transforma hoje, traz paz, alegria, propósito, renovo, identidade e esperança. A vida eterna não é apenas um destino, é uma nova natureza. 2 Coríntios 5:17, assim, uma possibilidade, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passou e tudo se fez novo. Isso aqui é maravilhoso. Deus ama você profundamente, mesmo quando você falha. Quando eu falho, Deus continua amando. O amor de Deus exige exige resposta, fé, entrega, arrependimento e novo nascimento. O crente deve viver como quem já passou
sua vida eterna buscando a santidade, frutificar, testemunhar e andar com Deus. Vamos correr aqui para terminar. Assim, Jesus dado para todos, mas só para quem crê, irmãos. Ele veio para todos, mas nem todos os quiseram. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos. Muitos. Ele morreu por todos, mas nem todos querem. O pecado criou um abismo. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Por isso que a palavra religião quer dizer religar. A palavra religião, no termo original, quer dizer religar o homem que está morto a Cristo. Por isso que nós não somos, não é uma religião. Eu não sou de religião nenhuma. Qual é a religião perfeita? Ela vai dizer lá qual? Visitar os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades? Isso é. Deus quer que nós façamos. Jesus é a luz do mundo, que brilha nas trevas, João 8,12. Nicodemos veio de noite, o mundo está na noite. Jesus é a luz do mundo. O texto mais conhecido da Bíblia nunca perde o seu poder, apresenta o evangelho inteiro em uma frase: o amor que move, o amor eterno, o amor imerecido, o amor incondicional, o amor que precede a fé humana. O Filho que veio, Deus deu o seu melhor, o unigênito, o único em essência, a cruz como prova final, a salvação como dádiva, a fé que recebe, o convite universal a todos, a fé contínua, a fé como entrega, a fé que transforma, a vida que começa agora, a libertação da condenação, nova natureza, relacionamento com Deus, vida eterna presente e futura. E eu concluo. Deus amou, Deus deu, nós cremos, recebemos a vida eterna, o evangelho é simples, profundo e transformador. Você já recebeu esse amor? Amém? Se coloque de pé. Se coloque de pé, vamos orar encerrando. A vida eterna começa quando você crer. Deus abençoe a moça que chegou. Começa a